Essa alimentação, ela já se inicia com o feto, né? Ou seja, com o filhote na barriga da mãe. Então, quando a mãe já está gestante, ela tem que comer uma ração que tenha mais nutrientes, uma ração que tenha mais vitamina, que tenha mais cálcio, ou seja, uma ração de filhote, junto com uma suplementação, para que já nasça esse filhote mais saudável, ou seja, mais nutrido. Então, eu sempre falo que a ração ela é de suma importância porque o filhote, ali a partir dos 30 dias, ele já vai ser desmamado e começa a alimentação dele com uma ração de boa qualidade. Então nós temos a ração Super Premium, que são rações que elas têm absorção de cerca de 90% dessa proteína, tá certo? Que ela é absorvível pelo trato digestório do animal. Nós temos a ração Premium, que ela vai ter absorção aproximadamente de 50% a 60%, dependendo da marca, dessa proteína. E nós temos as rações Standard, né, que são as rações combates, que elas não entram dentro dessa classificação. Então, quando você procura uma ração, você não vai pela marca, você vai pela qualidade. Você pega uma ração Super Premium, ela tem condroitina, ela tem níveis de absorção que vão manter a saúde e o bem-estar do seu animal, entendeu? Sempre é importante a gente classificar. Até quando um filhote come a ração de filhote? Até os 12 meses, para manter uma ossatura forte, para manter uma imunidade. Às vezes o cliente reclama muito para mim aqui, Herbert, meu cachorro está caindo muito pelo, mas qual ração que você está administrando para ele? Tudo isso faz um critério para que você tenha desenvolvimento, né, de melhoras disso que você está precisando. Então eu quero que o meu cachorro seja um cachorro saudável, que ele tenha uma pelagem bonita, que ele não tenha uma imunidade baixa. Eu tenho que dar uma alimentação que atenda a essas exigências. Não adianta eu comprar uma ração mais em conta e querer que responda dessa maneira, que infelizmente ela não vai ter todos esses nutrientes que necessita. E qual a maneira correta, né, de fazer uma destinação adequada, né, para cada animal? Certo. Uma das principais questões é atender, né, a questão da bula do alimento. Então, animais de grande porte, rações com croquete, ou seja, com grão maior. Animais de médio e pequeno porte, o croquete ele é menor. Pode dar ração de cachorro para gato? Não, nem de gato para cachorro, porque tem diferença na nutrição e isso pode fazer mal. E tudo isso envolve, dentro da cadeia ali, a gente manter a qualidade e a quantidade. Eu tenho uma pergunta muito frequente e ela faz muita questão: qual que é a quantia de ração que eu tenho que dar para o meu animal? Mas a maioria dos clientes que vêm aqui na clínica falam: eu deixo o pote cheio, Carlos. E não pode ser assim. Você deve olhar no pacote atrás da ração a quantidade, de acordo com o peso e a idade do animal, que você tem que fornecer para ele. O que passar disso, você está desperdiçando a ração. Principalmente, Herbert, se for uma ração de ótima qualidade, que ela vai ter uma absorção daquelas vitaminas e proteínas e vai desperdiçar o restante. Uma outra questão que eu gosto bastante de compartilhar com vocês é assim: quais alimentos que eu posso dar para o meu animal além da ração, né? Quais alimentos que eu posso estar incluindo? Gente, os patês vocês podem estar fazendo, biscoitinho. Então vamos supor assim, fez um churrasco, fez um almoço final de semana, não dá aquele resto de comida para o seu animal, que pode dar diarreia, que pode dar vômito, né, que vai causar esse distúrbio no organismo dele. O que você tem que fazer? Oferece para ele um biscoitinho. O patê eu gosto bastante, tem uma ideia que a gente faz aqui na clínica, que é você pega um copinho plástico, um recipiente pequeno, enche de patê, coloca no freezer, deixa congelar. Como o nosso clima aqui, calorzão, né? Aquele picolé ali de lata de patê, né? de patê, você dá para ele e vai lambendo aquele patê e vai gastando energia e tendo uma nutrição saudável. Frutas, desde que não sejam ácidas nem cítricas. Então, assim, as frutas cítricas, laranja, abacaxi, né? Todas essas frutas não podem dar para o animal. Quais frutas que eu posso dar, Carlos? Uma banana, uma melancia, e desde que seja em pequenas porções. Outros alimentos também: feijão é tóxico para o animal, uva é tóxico para o animal, chocolate é tóxico. Então a gente sempre pede para manter, né, aquela questão da nutrição principal, que é a ração, e como um aperitivo aí, né, no final de semana, uma guloseima, o biscoitinho, né, e essas frutas em pequena quantidade.
E, doutor, quantas vezes ao dia, né, podem ser fornecida a alimentação para os animais, né, e quais períodos os mais indicados? Certo. Recentemente saiu um trabalho científico que ele relata que é importante a gente dividir essa alimentação quando filhote de 3 a 4 vezes ao dia, né? Então vamos supor, eu fiz ali o cronograma, a idade e o peso do animal. Ele tem que comer 200 gramas por dia de ração. Então eu vou dividir, sendo filhote, 4 etapas. 50, 50, 50, 50 gramas ao dia. Porque ele tem um metabolismo mais acelerado e vai ter uma absorção melhor. Quando é um animal adulto, a gente separa em, no mínimo 2 vezes ao dia. Não é aconselhável dar alimentação somente uma vez ao dia, porque pode ter uma predisposição a diabetes, né? Então, pelo menos ali, quando o animal é adulto, 2 vezes ao dia dividido a porção. Outro detalhe importante, coloquei a ração, meu cachorro comeu, ótimo, né, a quantidade de cada. Eu coloquei a ração, ele não comeu. Posso deixar lá, Herbert, essa ração lá no pote? Não. Por que não pode? Se você deixar aquela ração no pote, ela vai perder o cheiro da ração, ou seja, a palatabilidade. Ela vai perder ali os nutrientes que vão se oxidar, né, porque vai estar aberta ao ar livre aquela ração. Pode juntar formiga, a ração, o croquete, né, ou seja, o grão da ração perde a crocância dela e com isso vai se tornar menos atrativo para a alimentação do seu animal. Então ele comeu o alimento, né, na porção indicada, de acordo com o tamanho dele, ok, não quis comer, até porque tem uma fase de adaptação para que vocês consigam fazer com que esse animal tenha esse desempenho, né, de saber os horários e tudo mais, começar a ter essa disciplina. Não comeu, você pega a ração e guarda. Agora sim, a água sempre à vontade e trocando pelo menos de 1 a 2 vezes ao dia. Um outro detalhe, gente, quando for trocar a água do animal, não é só trocar a água. Pega uma buchinha, uma escovinha, lava por dentro ali para tirar aquela sujeira, aquela crosta que fica na parte interna da vasilha dele. Eu sempre me coloco no lugar e falo que a gente quer tomar uma água limpa e também sem ter resíduos dentro do pote. Então esses são os principais cuidados quando a gente vai adquirir um animal para você manter a saúde dele, né? E às vezes tem cliente que fala para mim assim, mas o senhor é contra a alimentação caseira? Não é que eu sou contra, eu vejo que cada um tem um questionamento, ou seja, cada um tem uma necessidade. Tem gente que consegue fazer essa alimentação caseira com maior disciplina, dosando a quantidade de vitaminas, a proteína que o animal precisa. E fica mais difícil no dia a dia, nossa correria, fazer isso para o animal. Então, a melhor maneira que você pode dar carinho e amor para o seu pet é fazendo uma alimentação saudável para ele, que hoje nós temos a ração. E é possível fazer a mistura, doutor, de alimentação, por exemplo, um arroz com a ração, é permitido isso? A gente vê muito isso na zona rural, né? Pessoas de fazenda, às vezes que tem lá 7, 10, 15 animais, eles pegam aquela limpeza de carne, mistura com arroz e aí faz aquele cozido ali e dá para o animal. Eu volto a dizer que é de acordo com a necessidade. Eu não posso deixar de falar que a ração ela vai atender, né, as exigências de vitaminas, minerais, e até para prolongar a vida desse animal. Quando a gente fala numa questão nutricional, quando você dá arroz e carne, você está dando uma proteína e um carboidrato. E está faltando minerais, está faltando outras necessidades. A gente tem ração hoje que tem condroitina na composição dela, que é livre, né, de transgênicos. Então, tudo isso vai de acordo com a necessidade do tutor. Eu tenho essa condição para dar uma alimentação que vá concluir, né, essa necessidade do meu animal e atender a exigência minha. Ok, Carlos, eu não consigo, mas se pelo menos ali conseguir misturar um pouco de ração junto, né, associar a ração a essa alimentação, também não é descartável. O importante é sempre manter o animal nutrido, né? Manter que a comida, ela não é só manter o animal gordo. A gente tem que entender que hoje a maioria dos animais estão ficando obesos por esse excesso de alimento que não tem um valor nutricional. E você vê nitidamente, às vezes, quando é aquele animal que é bem nutrido, ele não tem uma capa de gordura, né, vamos dizer assim, ali por fora. Ele tem
ele é saudável, ele é um animal que ele tem uma musculatura bem definida, é um animal que é ativo, então ele brinca, ele corre, ele está sempre disposto. E quando é um animal que já se alimenta mais de comida caseira, ele já vai tendo a tendência a ter essa formação de tecido adiposo e geralmente vira um animal mais sedentário, um animal mais que dorme mais, entendeu? Então por isso que a ração ela nutre e vai desde o começo até o fim. Eu comentei com você sobre a ração de filhote, a ração de adulto, mas fora essas rações, nós temos rações para animais cardíacos, rações para animais que têm alergia de pele, né? Nós temos rações para animais com diabetes, nós temos rações para animais que têm problema renal, que têm problema do trato urinário, certo? Então, a medicina veterinária ela evoluiu bastante e a gente consegue suprir essas necessidades, até mesmo medicinais, né? Ou seja, na linha da veterinária, para o animal. E sem contar que, assim, castreia o animal. Temos rações para animais castrados, tanto cão quanto gato hoje em dia. Nós também temos hoje a linha geriátrica, aqueles animais mais idosos que necessitam de uma ração mais balanceada para estar atendendo todas essas demandas.